Olá pessoal, dando continuidade ao estudo do eletromagnetismo clássico, hoje nós vamos entrar no estudo dos circuitos elétricos. Essa é o primeiro contato que a gente vai ter com aplicações práticas de todos os temas teóricos que nós vimos nas aulas passadas. Então, vamos começar entendendo esse conceito, que é o conceito de força eletromotriz. Então aqui a gente tem um circuitozinho, um circuito muito simples, no qual eu tenho uma fonte de força eletromotriz, que é representada por essa bateria, e aqui nós temos um dispositivo qualquer, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Então, a força eletromotriz, basicamente, ela é uma maneira de fornecer energia ao circuito. Então nós sabemos que uma bateria, ela movimenta uma certa carga, numa certa diferença de potencial, que é dado pela força eletromotriz da bateria, e nós podemos mostrar que essa bateria ela fornece uma determinada quantidade de potência ao circuito, ou seja, ela nos fornece uma certa quantidade de energia num certo intervalo de tempo. Nós vimos essa fórmula numa aula passada, e podemos relacionar, então, a potência fornecida ao circuito com a corrente e essa diferença de potencial da bateria ou a força eletromotriz. Então, basicamente, a bateria ela é uma forma, um dispositivo que fornece energia a um dado circuito. Ok? E essa energia ela é fornecida a partir da movimentação de cargas, como nós vimos quando estudamos a corrente. Agora, o que é feito com essa energia? Bem, se nós tivermos aqui um resistor, essa energia ela é dissipada pelo resistor na forma de calor, por exemplo. Se nós tivermos um motor, essa energia ela é dissipada ou ela é transformada em algum tipo de energia de movimento do motor. Se nós tivermos um capacitor, essa energia ela é transformada em energia que é armazenada nas linhas de campo elétrico do interior do capacitor. Se nós tivermos uma outra bateria, essa bateria ela pode estar carregando essa segunda bateria, então a energia que ela fornece ela vai ser armazenada quimicamente na outra bateria. E nós poderíamos ter também a energia armazenada em linhas de campo magnético. Né? Nós vamos ver mais para frente um dispositivo chamado indutor, e o indutor ele tem algumas semelhanças com o capacitor, e ele também serve para armazenar energia, só que em linhas de campo, magnético. Ok? Bem, um circuito mais simples é chamado circuito de uma malha. Então eu tenho aqui um exemplo de um circuito de uma malha, no qual eu tenho uma bateria. Essa bateria faz ou fonte de força eletromotriz, e essa bateria faz com que surja uma corrente no circuito, e essa corrente ela passa por um dado resistor aqui, ok? Bem, como nós vimos em uma aula passada, essa região do polo positivo da bateria é uma região de maior potencial. Não é? Essa região onde tem o polo negativo é uma região de menor potencial, ou em outras palavras, são regiões de maior e menor energia. Nesse caso aqui, nós temos antes do resistor uma região de maior potencial e abaixo do resistor uma região de menor potencial. Para que a gente possa entender como calcular os diversos parâmetros desse circuito, nós precisamos de uma lei que, na verdade, são leis chamadas leis de Kirchhoff, e, em particular, nós vamos estudar agora, a chamada lei das malhas de Kirchhoff. E ela basicamente nos diz o seguinte: a soma algébrica dos potenciais em uma malha fechada é igual a zero. Então, por exemplo, se eu tomo esse circuito e percorro esse circuito de um ponto, digamos, desse ponto A, ao longo de todos os elementos do circuito, ou seja, eu atravesso essa bateria e atravesso esse resistor e volto ao ponto A, eu tenho uma variação nula do potencial. Basicamente é isso que nos diz a lei das malhas de Kirchhoff. Quando você tem um circuito como esse aqui, você pode percorrer os elementos do circuito
de duas maneiras, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. O resultado é o mesmo do que diz respeito à lei de Kirchhoff. Então nós vamos fazer esses dois percursos e ver que o resultado é o mesmo. Então primeiro nós vamos partir do ponto A, que é esse pontinho que está aqui, e percorrer o circuito no sentido horário. Então em A eu tenho um potencial A. Quando eu atravesso a bateria, eu tenho um ganho de potencial que é dado pela força eletromotriz da bateria. Continuo pelo circuito. Os fios, onde ocorrem as correntes, eles não têm nenhuma participação na variação do potencial de um circuito, porque são fios ideais. E aí eu chego finalmente ao resistor, e quando eu atravesso o resistor nesse sentido da corrente, eu tenho uma variação negativa de potencial que é dado por IR. E aí chego novamente no potencial VA. Então, simplificando essa expressão, eu tenho que, para esse circuito, a força eletromotriz é igual a corrente vezes a resistência, percorrendo no sentido horário. Vamos agora ver no sentido anti-horário. Então, eu parto do ponto A, continuo pelo fio, e chego no resistor e atravesso o resistor no sentido contrário ao da corrente. Então eu tenho o potencial VA, que é o meu ponto de partida, e ao atravessar o potencial no sentido da corrente, eu tenho um acréscimo de potencial. Eu passei de um potencial menor para um potencial maior. Chego então na bateria e atravesso a bateria no sentido contrário à sua força eletromotriz. Então eu tenho uma diminuição do potencial e chego novamente no potencial VA. Então essas duas, a forma como eu percorri o circuito, ela é irrelevante porque os resultados são os mesmos. E a gente então chega numa regrinha para quando a gente tem circuitos com baterias e resistores. Então quando quando eu percorro o circuito no mesmo sentido da corrente e atravesso uma fonte de força eletromotriz, eu tenho um acréscimo de ER, e quando eu atravesso um resistor no mesmo sentido da corrente, eu tenho um decréscimo IR. Né? No contrário, acontece quando eu atravesso a bateria no sentido contrário da corrente. Eu tenho um decréscimo no valor de sua força eletromotriz, e quando eu atravesso o resistor no sentido contrário da corrente, eu tenho um acréscimo no seu potencial. Ok? Bom, de forma geral, quando eu tenho somente uma bateria no meu circuito, a corrente ela tem o mesmo sentido da força eletromotriz. Ok? Bom, para que a gente possa fixar um pouco essas ideias, eu peguei aqui um exemplozinho de um circuito de uma malha, que diz o seguinte: a figura mostra uma corrente I, que está aqui mostrada nesse sentido, em um circuito formado por uma fonte B, desconhecida, e uma resistência R. Ok? Bom, os fios são fios ideais. A seta que indica a força eletromotriz da fonte B aponta para a esquerda ou para a direita. Então, primeiro vamos ter que descobrir qual que é a direção da força eletromotriz dessa bateria B. Aí ele pede para colocar os pontos A, B e C em ordem decrescente, primeiro do valor da corrente, que passa pelos pontos A, B e C, e depois do potencial elétrico de A, B e C, e da energia potencial dos portadores de carga, ou seja, da corrente que passa por A, B e C. Então vamos ver como é que a gente resolve isso. Primeiro, na letra A, né, é fácil identificar qual que é a direção da força eletromotriz, porque foi dada a direção da corrente. E como nós vimos no slide anterior, a força eletromotriz ela tem a mesma direção da corrente e vice-versa. Então a gente tem uma bateria que tem essa polarização aqui. Ok? Agora, a corrente, como a gente está tratando de um circuito de somente uma malha, a corrente é a mesma em todos os pontos do circuito. Né? Não há nenhum ponto onde a corrente ela sofre uma divisão. Então o valor da corrente é o mesmo nos pontos A, B e C. Agora, com relação ao ponto C, nós temos o seguinte. Nós temos que o potencial no ponto B é o maior de todos dentro do circuito. Por quê? Bem, nós sabemos que o potencial positivo da bateria é maior, né, que o negativo. No entanto, ao passar de B para C, no mesmo sentido da corrente, eu tenho um decréscimo de potencial. E o potencial em C ele está no mesmo ponto que A. Então, o ponto de mais alto potencial é B, e o potencial em C e A são iguais.
ok? Agora, a potência, né, como nós vimos anteriormente, ela é proporcional à corrente e à diferença de potencial no ponto em questão. Como a corrente é a mesma em todo o circuito, nós temos a mesma ordenação do potencial, ou seja, a potência dos portadores de carga em B é maior do que as em C e que é igual a de A. Okay? Então esse é um exemplozinho mais conceitual que serve para a gente fixar um pouco essas ideias. Agora, quando você tem um circuito de uma malha, no que diz respeito a resistores, você pode colocar mais de um resistor no circuito. Né? Então nesse nosso circuitinho aqui nós temos 3 resistores que estão ligados em série. Então, num circuito de uma malha, você só pode ligar elementos em série, né? Não tem como ligar em paralelo. Então, a pergunta é, qual que seria a resistência equivalente, né? Ou seja, em um circuito como esse, a esse circuito? Né? Ou seja, eu tenho a mesma bateria nos 2 circuitos, tenho a mesma corrente nos 2 circuitos, no entanto, nesse circuito eu só tenho uma resistência, e aqui eu tenho 3 resistências. Como é que eu calculo isso? O ponto principal é perceber que a gente tem a mesma corrente nos 3 resistores, ok? No mais, é a aplicação da lei de Kirchhoff. Então, nós fazemos a aplicação da lei de Kirchhoff nesse circuito, chegamos então a um valor da corrente, que é dado por essa expressão, e como nós queremos uma equivalência entre os 2 circuitos, nós novamente usamos a lei de Kirchhoff agora para esse circuito, né? Explicitamos a corrente, igualando esses 2 termos, nós percebemos que quando você tem várias resistências em série, você tem a soma delas, ok? Isso pode ser estendido para um número arbitrário de resistências em série, ok? Bom, outra coisa que é importante da gente entender em circuitos que tem baterias é que toda bateria real ela tem o que a gente chama de uma resistência interna. Então, veja só esse circuitinho. Eu tenho aqui uma bateria, eu tenho aqui uma certa resistência e tenho aqui uma outra resistência qualquer. Essa bateria, né, ela tem uma força eletromotriz E, mas ela fornece uma diferença de potencial VB menos VA. Né? Bem, a corrente que percorre esse circuito, ela vai ser um pouco menor por causa dessa resistência interna da bateria, e a diferença de potencial VB menos VA também vai ser um pouco menor do que a força eletromotriz da bateria por causa dessa resistência interna. Então vamos ver como que a gente calcula isso. Bom, usando a lei das malhas, né, percorrendo o circuito, tanto no horário quanto no anti-horário, nós montamos essa expressão e podemos ver então que a corrente ela depende aqui no denominador da resistência Rzinha interna dela. Né? Se essa resistência fosse igual a 0, eu tinha o valor máximo da corrente. Né? Em baterias reais, isso não acontece. Elas têm sempre uma resistência interna diferente de 0. Agora, quando a gente tem um circuito, é interessante estudar o comportamento dos potenciais a partir de um diagrama como esse de cá. Então, nesse diagrama, eu tenho aqui em cima uma linha que é o circuito aberto, partindo do ponto A e chegando até o ponto A, com os vários elementos que compõem o nosso circuito. E aqui embaixo, na linha verde, eu tenho o comportamento do potencial quando eu atravesso cada segmento desse aqui do meu circuito. Okay? Então, o que a gente percebe, né, usando esse diagramazinho, é que se eu parto do ponto VA e chego somente até o ponto VB, ou seja, eu parti de A e cheguei até VB, até o ponto B, eu percorri somente 2 elementos desse meu circuito, que é a bateria e sua resistência interna. E aí é possível calcular a diferença entre esses 2 pontos, em termos de potencial. Então eu tenho que o VB menos VA vai ser a força eletromotriz da bateria, menos IR, que é a queda de potencial devido a essa resistência interna. Então o que a gente percebe é que tanto a corrente quanto a diferença de potencial de uma bateria real, elas são menores do que a sua força eletromotriz. Ok? Bom, outro conceito interessante é o conceito de aterramento. Né? O aterramento, basicamente, é estabelecer ou definir em um dado ponto do circuito qual é o valor do potencial, normalmente sendo igual a 0. Então, por exemplo, vamos pegar esse nosso circuitinho que nós estamos observando aqui
e vamos ligar um aterramento nesse ponto aqui. Se eu ligo o aterramento nesse ponto, eu defino o potencial no ponto A da bateria como sendo igual a zero. Ok? Então, todos os outros potenciais, eles passam a ser positivos. Agora, se eu coloco o aterramento, por exemplo, aqui no ponto B, todos os potenciais, o potencial em B passa a ser zero, e todos os potenciais no meu circuito passam a ser negativos. O aterramento é só uma maneira conveniente de facilitar as contas quando você tem um circuito, ok? Mas seja como for, a lei de Kirchhoff ela sempre se aplica, porque é importante perceber que a lei de Kirchhoff ela sempre trata, a lei para as malhas, ela sempre trata de diferenças de potencial e não de valores absolutos de potenciais, ok? Bem, para a gente treinar um pouco essas ideias, né, vamos estudar o que acontece com esse circuitinho aqui. Então a gente tem aqui um circuito, né, que tem duas fontes de força eletromotriz, só que elas são contrárias. Nota que elas são contrárias. Eu tenho, então, duas resistênciazinhas internas e uma resistência R aqui, ok? E uma corrente percorrendo esse circuito aqui, né? Então, nesse problema, eu vou, para exemplificar o uso de um aterramento, eu vou colocar um aterramento nesse ponto aqui. Ao colocar o aterramento nesse ponto, automaticamente, eu faço com que o meu potencial no ponto A seja igual a zero. Notem aqui. Então, todos os outros potenciais, à medida que eu vou percorrendo o circuito, eles são todos negativos, como a gente pode ver nesse diagramazinho aqui. Bem, então, vamos calcular qual que é a corrente nesse circuito. Bom, a corrente é a aplicação direta da lei de Kirchhoff. Então, eu escolho um ponto qualquer, né? Poderia ser o ponto A, que é igual a zero, percorro o circuito ou numa direção ou em outra e volto ao ponto A. E aí eu obtenho essa expressão aqui, né? Lembrando sempre que se eu atravesso na mesma direção, uma bateria na mesma direção da força eletromotriz, é um acréscimo. Se eu atravesso em direção contrária, é um decréscimo. Se eu atravesso um resistor na mesma direção da corrente, eu tenho um decréscimo. Se eu atravesso na direção contrária, eu tenho um acréscimo. Então, né, montando essa lei de Kirchhoff, essa lei das malhas, eu posso calcular facilmente a corrente que percorre esse circuito em torno de 240 mA. Agora, qual que é a diferença de potencial entre os terminais 1 da bateria? Ou seja, qual que é a força, a diferença de potencial real que a bateria 1 me fornece? É muito fácil, né? Eu só parto do ponto B e chego até o ponto A. Isso vai me dar a diferença de potencial dessa bateria aqui, né? Sabendo que o VA é igual a zero. Então, partindo então dessa equação, que eu montei a partir da lei de Kirchhoff, eu faço o cálculo com facilidade e o cálculo me dá que é 3,8 volts. Notem que em um circuito onde eu tenho duas baterias com forças eletromotrizes contrárias, o que manda no sentido da corrente é a bateria de maior força eletromotriz. Então, como eu tenho aqui a E1, que é igual a 4,4 volts, e a E2 é igual a 2,1 volts, a bateria número 1 é que vai determinar qual que é o sentido da nossa corrente aqui, ok? Então, no caso de duas fontes, o I tem a mesma direção da maior força eletromotriz, que é o caso aqui, ok? Bom, pessoal, acho que para hoje tá bom. Então, na próxima aula, eu vou falar mais um pouquinho sobre circuitos, ok? Então, até mais.